Salmo 119. 130 diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Sabemos, nosso Pai Celestial, que é assim mesmo. A revelação das tuas palavras esclarece. Tu és o Deus que revelas, e por tua palavra e pelo teu Espírito vem revelar aos nossos corações Cristo, a palavra encarnada, o Verbo que se fez carne, para que entendamos o mistério que esteve oculto e que se manifestou nesse tempo. No nome de Jesus. Amém. Existe um tipo de mente que é chamada de mente intuitiva. É aquele tipo de pessoa que pensa com a forma mais primitiva de raciocínio, a intuição. Parece um jogo de raciocínio. Existe um outro tipo de raciocínio que é o prospectivo, aquilo que se chama de tirocínio, a capacidade de julgar os fatos e prever fatos com certa lógica. Nós tivemos alguns anos atrás um cientista econômico, Hermann Kahn, que fazia esse tipo de prospecção e até com muita precisão. Evidentemente que ele caía nas esparrelas naturais de todo ser humano. Há um outro tipo de raciocínio que ocupa um pouco menos de gente, que o homem tem isto na sua capacidade natural, que pode ser desenvolvido, é a clarevidência. Nos poderes latentes da alma, que são os poderes que Deus criou o homem. Deus criou o homem muito potente. Este homem pode prever fatos, acontecimentos futuros, com margem de erro, mas a clarevidência é um fato estudável do ponto de vista do pensamento. Intuição, tirocínio, clarevidência são formas humanas de pensar, mas todas muito limitadas. Mas existe um grau mais elevado, que é a revelação. O raciocínio advindo ou provindo da intimidade com Deus. No Salmo 25, no verso 14: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. A minha versão, neste texto, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus tem segredos que podem ser compartilhados com os íntimos. E é preciso que nós tenhamos intimidade com Deus para conhecer as alianças, os pactos,
aquilo que Ele tem designado para nós. Precisamos entender, em primeiro plano, que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. Mateus capítulo 10, verso 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Nada que esteja escondido que não venha a ser revelado. Isto está se referindo aos atos do homem, mas também às intimidades de Deus. Ele tem uma revelação a nos dar e nós precisamos conhecer os segredos de Deus. A Bíblia fala que Deus é o Deus que revela o oculto e o escondido. Em Daniel, no capítulo 2, o verso 28. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. O rei Nabucodonosor tinha tido um sonho. E Deus trouxe neste sonho uma revelação. E o texto está dizendo que há um Deus nos céus que revela os mistérios, que traz a conhecer aquilo que estava oculto, que estava escondido. No verso 22, ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Esse Deus que revela o oculto e o escondido, que vai no íntimo do coração e que revela também os seus segredos. No verso 47, respondeu o rei a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Este é um Deus que revela. E a palavra revelar significa mostrar de novo, revelar. Colocar à luz aquilo que estava oculto, escondido. De vez em quando nós vamos tirar as fotografias e levamos para revelar. Ou seja, deixar aquilo patente, visível, conhecível. Há um Deus que revela quem nós somos, revela quem Ele é, revela a nossa natureza, revela a sua natureza e mostra como as coisas acontecem. Ele tem algumas precondições. Ele revela, diz a Bíblia, os seus segredos, a sua intimidade aos simples, aos pequeninos. É uma das condições para ser íntimo de Deus, é a destituição de toda arrogância, de toda presunção, de toda soberbia, para chegar pelo vínculo único que nós podemos ter com Deus, da misericórdia, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim e revela os teus segredos a mim. Em Mateus, no capítulo 11, no verso 25,
Naquele tempo falou Jesus dizendo: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Por que Deus não revela a mim? Está dito tudo. Porque você está na presunção de que Deus tem que revelar a você. Está na situação daquela moça que aqui na porta da nossa comunidade me disse um dia assim: Pastor Glênio, por que Deus não atende às minhas orações? Eu disse para ela: por isso, minha filha. Ela disse: por isso, por quê? Eu disse: por isso. Isso o quê? E já estava mais do que evidente o isto, mas ela não via. Mostrando por que Deus não responde às minhas orações. Por que Deus não atende o meu clamor? Por isso. Porque você quer que Deus seja o seu empregado e você a patroa. Você quer ser a senhora de Deus. Você quer ser o manda-chuva. Não. Você vai ter que entrar diante da presença de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho nenhuma pré-condição, não tenho nenhum requisito reivindicatório. Eu chego diante do Senhor simplesmente com a vasilha vazia. Se o Senhor quiser, vem revelar. Eu preciso, mas não reivindico, não exijo. Verso 27 do capítulo 11 de Mateus. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho quiser revelar, vem revelar. Há muitos anos atrás, eu conversava com Dom Fernandes, Geraldo Fernandes. E ele me disse assim: Paranaguá, você já observou que as pessoas simples são as pessoas que têm mais profundidade com Deus? Eu digo: sabe por quê, Dom Geraldo? Porque as pessoas simples não reivindicam nada de Deus e esperam pela revelação de Deus. E Deus vem revelar pelo seu Filho a intimidade. Aqueles que se põem numa posição de querer entender as coisas, o Senhor me explica. Não explico. Não explico. Deus não se explica, nem se entende na sua grandiosidade, a não ser que Ele venha se revelar a nós. Então nós temos que verificar que é o Filho que traz esta revelação. Em Romanos do capítulo 16, no verso 25, há uma revelação do mistério que ficou oculto e que só foi possível depois que Jesus Cristo veio a este mundo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos. Os tempos eternos, coisa que a gente nem entende o que é. Porque tempo é uma relação que existe no movimento da matéria. Só existe tempo porque existe matéria. É um condicionante do seu próprio movimento da matéria. Kant chamou isso de a priorismo da matéria. São os elementos do movimento. A Terra movimenta-se e forma uma coisa que nós chamamos tempo.
Tempos eternos. O que são tempos eternos? A cabeça não entra. E os tempos eternos passados, os tempos eternos futuros, porque o tempo está inserido dentro de um contexto matéria, e matéria um dia vai se desintegrar e vai ter um novo céu, uma nova terra, que nós nem entendemos como é que vai ser. E fala de tempos eternos. Quando Deus pré-ordenou nos tempos eternos a conhecer o mistério guardado em silêncio. Deus revelou muitas coisas, mas Ele guardou um silêncio, um mistério que Ele não contou para ninguém. Eu tenho a impressão que Lúcifer sempre foi muito bisbilhoteiro, e se ele soubesse qual era o mistério, ele teria feito uma arruaça em cima disso, mas Deus não deu para saber a ninguém esse mistério, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins. Ele manteve guardado, mas no fim ele trouxe à baila, à luz, este mistério por Jesus Cristo. Paulo fala isto em Efésios capítulo 3, verso 5. O qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Este mistério que ele está falando aqui, se você prestar atenção, no verso 1 ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Este mistério que Deus tinha guardado, as 7 chaves, e que Ele agora deu a conhecer aos homens, revelar aquilo que é possível o homem entender da intimidade de Deus. É necessário, portanto, que nós ganhemos uma coisa chamada espírito de revelação, para entender isto. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 17... Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meu querido, se você não consegue penetrar nos labirintos do conhecimento de Deus, não insista gastando fosfato, porque você vai ficar abichornado por não conseguir absolutamente nada. Volte-se para a simplicidade e diga a Deus: Senhor da misericórdia, eu sou um dos obtusos que não consigo compreender, posso até entender de física nuclear, mas não entendo do núcleo da física celular, aqui é do céu. Eu não consigo perceber, vem revelar a tua intimidade, porque eu preciso dela. E fica esperando. Não se aveste, disse lá na minha terra. Na minha terra diz que o cachorro de avexado nasceu com os olhos fechados. Não se aveste. Tranquilize-se, dizendo: Deus, eu estou aqui na espera. Aquele que crê não se apressa. Vou ficar aqui esperando pela tua revelação. Para compreender. E compreender, em primeiro plano, a revelação da justiça de Deus. Diz-nos a palavra de Deus em Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito: mas o justo viverá da fé. A coisa que mais você e eu precisamos conhecer
é como Deus revela a sua justiça e a sua justificação. Como é que ele pega um pecador indigno, sujo, podre, profano, imundo, e transforma este pecador num só ato de graça justificatória, num santo. Isso é mistério, mas é fato. Ele toma uma só pessoa, como diz Romanos, capítulo 5, o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Uma só ofensa de um só homem causou um desastre total. Uma só justiça de um só homem justifica a todos que vierem a ele. Esse mistério da justificação de Deus foi possível porque Jesus, ao se encarnar e ao tomar a cruz, ele não era um indivíduo, ele era o representante universal de toda a raça humana. Ele era a corporificação do universo humano, de todos os homens, em todos os tempos, em todas as raças, em todos os lugares. Ele constituía-se o instrumento de Deus para justificar a qualquer pessoa em qualquer tempo. Esta justiça é revelada no Evangelho. Evangelho é Deus operando tudo em Cristo pela sua morte e ressurreição, fazendo com que nós, seres mortais, pecadores indignos, fôssemos incluídos no corpo de Jesus, para que a morte de Jesus fosse a nossa morte. Isso é um mistério que foi revelado no Evangelho. Eu nasci no dia 14 de fevereiro de 1945. Só o tempo que Jesus já tinha morrido fazia quase 2000 anos. E eu já estava justificado por o ato da graça de Deus em Cristo Jesus, sim. Levei 30 anos para tomar conhecimento deste fato. Mas no dia em que, pelo conhecimento da verdade, Deus na sua graça me revelou a justiça dele, eu fui justificado. É um mistério que foi operado em Cristo. Diz-nos 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, Jesus, mas Deus o fez pecado por nós, porque ele assumiu os nossos pecados. Ele carregou os nossos pecados. Ele nos carregou no seu próprio corpo. E nele Deus nos fez justiça dele, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este mistério é maravilhoso. Eu estava conversando com alguém hoje à tarde. Alguém que foi apanhado numa situação triste e estava sob a bigorna do diabo. E o diabo sabe forjar muito bem alguém na bigorna dele. Aquilo que o ferreiro sabe fazer com ele. Ele bate no indivíduo sem dó e nem piedade. E aquela pessoa estava exatamente amorfa, acabrunhada. E eu me sentei ali com ele por alguns instantes. E depois dele extravasar o veneno do coração, da dor, eu lhe disse: meu querido, o seu problema reside num orgulho tremendo, porque diante da justificação do Senhor, você não quer receber
a justiça dele, mas quer se manifestar com a sua. Quando um cidadão que estava sob muita culpa, há poucos dias, descendo aqui nesta avenida, encontrava com ele debaixo de um sentimento de culpa profunda por um desastre e a morte de alguém. Ele abraçou-se comigo chorando, estrepitosamente, com lágrimas fortes. Eu disse: a primeira coisa que você precisa parar é de querer não dizer que não tem culpa. Pare de se justificar. Não se esconda atrás de uma falsa isenção de culpa. Vá diante do Senhor com a palavra: sou réu culpado, mas recebo por tua graça a tua justiça. Não minimize a culpa. Os antigos católicos costumavam bater no peito e dizer: mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa. A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa grande é só minha. E naquele instante que o homem se volta penitente diante do trono da graça de Deus, reconhecendo culpado, ele pode entender-se que a justificação já foi dada e pode auferir o privilégio da justiça de Deus. Isso é um mistério, mas foi revelado no Evangelho por meio de Cristo Jesus. Eu sou o mais indigno. Se vocês quiserem fazer um concurso de indignidade aqui, eu assumo o primeiro lugar e vou disputar com vocês, com qualquer um. O primeiro lugar é meu. Mas como indigno, eu posso correr ao trono da graça e receber graça, porque Jesus veio para os desgraçados, para os falidos, para os fracassados, para os pecadores indignos, a fim de que por sua graça fôssemos justificados. Isso é um mistério. Às vezes você encontra pessoas dizendo assim: mas eu sou bom, eu sou digno, eu não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Eu sou uma peça rara, e as coisas não vão bem comigo. Aquele desgraçado lá, não sei o que aconteceu com ele. Sabe o que aconteceu? É que ele veio no chuveiro da graça de Deus encontrar a justificação e achou água à vontade. Eu estou tão feliz agora na casa nova, porque tem um chuveiro grande e cai bastante água. Eu tinha um chuveiro em casa que pingava assim, e aquele banhozinho, ficava procurando um lugar para achar. É horrível a gente tomar um banho com aqueles pinguinhos, mas aquele cai grosso. Eu quero o chuveiro da graça de Deus para tomar um banho assim, lavado, justificado pela graça plena. Onde abundou o pecado, você entendeu isso ou não? Ou está só na periferia? Esse mistério foi a nós revelado por Jesus Cristo no Evangelho. Um segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui é a necessidade de compreender a dimensão da dispensação da graça revelada a nós em Cristo Jesus. Cristo em mim. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Luva. O que é luva? O que é uma luva? O que é uma luva? Proteção para a mão. É uma mão que não tem vida. A luva parece com uma mão, tem dedos como mão, mas não tem vida.
Aí vem uma mão e entra na luva, e a luva vira uma mão de vida, ela fica fazendo coisa. O homem sem Deus, ele é uma luva. Aí vem Jesus e limpa essa luva e enfia-se dentro dela e diz assim: vou revelar-me dentro de você. O homem foi feito para ser habitação de Deus. A primeira revelação de Jesus Cristo foi Deus conosco, Emanuel. A segunda revelação dele é Deus em nós, Cristo ressuscitado. Ele estava conosco quando estava em carne, porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Eu não posso fazer com que esses dois dedos entrem um dentro do outro, não dá. Mas agora ele vem como o Deus Espírito para habitar em mim. Eu viro uma luva, lavada e enchida pela vida de Cristo. Cristo em vós, é um mistério. Colossenses capítulo 1, os versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Agora o negócio fica muito sério. Eu entendo porque que o Watchman não queria jogar pôquer com aquelas pessoas no trem. 3 homens sentados num trem, viram um Watchman que lia um livro. O Watchman era um pregador chinês. Moço, o senhor vai para onde? Vamos imaginar, para Xangai. Mas daqui lá é muito longe? É longe. Vamos aproveitar a ocasião para matar o tempo. A gente pega uns baralhinhos aqui, vamos jogar um pôquer, vamos matar o tempo. Parêntese: baralho foi inventado na Idade Média por um grupo de satanistas. O Ais ao Ais, não tem alfa e ômega, só tem alfa. Alfa. Não tem princípio e fim, só tem princípio, o mundo não vai acabar. Os 10 mandamentos, onde o 2, não farás para ti imagem de escultura, é o coringa que serve em qualquer lugar. Onde a dama é Maria, o valete é Jesus e o rei é o diabo. Aquilo tudo foi feito para matar o tempo na obra satânica. Vamos jogar um pôquerzinho aqui? O Watchman disse: eu não posso, meu amigo. Por que o senhor não pode? Eu não tenho mãos. Como não tem mãos? E essas duas mãos que estão aí? Essas não são minhas. Cristo vive em mim. E a vida de Cristo em mim faz com que eu não seja mais eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é um mistério. Jesus falando português, mas ele não era judeu, nascido no 1º século, falava aramaico, grego, latim, podia até falar latim, e ele está falando português, tá? E usando um microfone. Como é que chama esse microfone aqui? Como é que é? Microfone sem fio, né? Microfone sem fio. Jesus está fazendo isso aqui, de terno, essa aqui não precisa lavar muito uma maçã. Como é que chama? Microfibra. Jesus com sotaque de piauiense, Cristo em mim. Não tenho dúvida, Ele vive em mim. Não porque eu sou digno, mas porque Ele é misericordioso.
me alcançou. Veio me salvar. Veio salvar você. Veio lhe dar a vida dele. É o mistério de Deus Cristo em vós. Quando nós somos confrontados com as tentações, nós podemos dizer: tu que foste tentado pode me socorrer quando eu sou tentado, porque tu vives em mim e tu me dás a força para vencer essa tentação. Cristo em vós. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de Efésios, versos 8 a 12, tem a missão de trazer à luz a dispensação desse mistério, para que a igreja seja o instrumento da propagação diante dos principados e potestades desse mistério a nós revelado, que é Cristo em nós. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da Igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Quando eu leio esse texto aqui, eu sempre me recordo de um fato. John Miller era um psiquiatra. Ele me ligou uma noite, 2h da manhã, frio de matar, mês de junho, um frio. Ele me liga da Colina Verde e diz assim: Pastor Glênio, eu estou com um homem aqui, com uma circunstância muito trágica. Nós já lhe demos uma série de injeções que daria para derrubar um cavalo, mas quanto mais injeção dá, pior fica. O homem está insustentável, numa camisa de força. O senhor vem aqui? Eu fiquei pensando: menino, eu saí daqui de noite por causa de demônio? Não sou eu não. Disse: doutor, faz uma coisa, o Deus que age de perto age de longe. O senhor me desculpa, mas essa hora da madrugada eu não quero sair daqui desse canto quente para ir para esse frio não, que eu posso até pegar uma pneumonia. Eu vou ficar aqui mesmo. Mas não, o senhor pode ficar certo de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor poderoso, e o mistério da potestades, as potestades conhecem pela igreja a exuberância do poder desse mistério de que é Cristo em nós. O senhor pode ficar tranquilo que Deus vai fazer a obra nessa vida agora. E me ajoelhei no pé da cama, e orei, e fui dormir. E no outro dia, quando eu cheguei na Colina Verde, ele me disse: Pastor Glênio, é assustador. O homem estava numa outra sala, lá num canto. Eu fui telefonar para o senhor lá na frente, e quando eu voltei, ele disse: por que você foi acordar aquele homem para me perturbar? Ele disse: porque eles sabem que o mistério do poder do Evangelho de Jesus Cristo é conhecido das potestades, dos principados. A gente não precisa ter medo de demônio não, porque eles já foram vencidos na cruz. Ninguém precisa ficar com medo de olho ruim, de quebranto, de mal olhado. Nada disso tem mais poder sobre aqueles que estão selados com o selo da graça de Deus e que são recipientes da vida poderosa de Cristo. Cristo habita em mim. Que poderá me fazer o maligno?
Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se você pudesse entender o que é isto que Paulo está dizendo, a mim, o menor de todos os santos, eu não sou nem digno de ser chamado um santo porque eu persegui a igreja de Deus. Ele vai dizer isso num outro ponto. Não devia nem ser chamado apóstolo. Me foi dada a graça de pregar, de manifestar a dispensação desse mistério, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os poderes das trevas sabem. Eles, quando aqueles homens tentaram expulsar um demônio daquele moço, os filhos de Seva, um sumo sacerdote antigo, eles deram um carreiraço nos moços, porque eles disseram assim, o moço dizia assim: eu te expulso o demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles não tinham nem procuração de Paulo, muito menos de Jesus, mas em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio diz assim: nós sabemos quem é Paulo e conhecemos Jesus, mas vocês quem são? Eles tiveram que sair pelados, nus, correndo rua fora, porque é ridículo o indivíduo se enfrentar aos poderes das trevas sem o conhecimento dessa dispensação da graça plena de Deus. Mas no momento em que nós estamos envolvidos dentro deste mistério de Deus, não precisa ter medo, não. Acabou. Há poucos dias alguém me telefonou e disse assim: pastor Glênio, eu estou aqui com um problema, um espírito maligno está manifestando aqui numa pessoa, o senhor não vem aqui? Eu digo: não, você mesmo. Mas estes sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expulsarão os demônios. Está escrito, os que creem. Você crê? Eu creio, então pode botar para fora. Não tem que ter medo. Não tem que ficar aí sobre, olha, precisa ter uma auréola especial, pastoral, uma espécie de turbante celestial que faz com... Não tem negócio não. Nós somos reinos e sacerdotes diante de Deus. Ele nos fez assim. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades. Quem está na arquibancada de nossa vida são os demônios. Ele diz: eu sei quem é esse aí. Eu sei. Ele está selado com o Espírito Santo da promessa. E agora, meus irmãos, não é de intuição que nós precisamos, nem tampouco de tirocínio. Não estou dizendo que essas coisas não ajudam sim. Não é de clarividência que nós precisamos, mas de revelação, da intimidade com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele faz revelar estas coisas ao nosso coração. Senhor, enquanto eu abrir a tua palavra, vem revelar a tua pessoa ao meu coração. Vem revelar Cristo em mim, para que eu possa conhecê-lo e descansar na suficiência da graça de Cristo. Vem revelar Cristo em mim. Isto me basta. É o maior tesouro que alguém pode ter. A revelação de Cristo no seu interior. Amém?